Olá, bom dia! Segunda-feira, 16 de junho de 2025. Agora são 9 horas e 33 minutos. O boletim de notícias começa agora com os principais assuntos desta manhã. Estamos ao vivo, direto de São Paulo. E a gente já mostra para você imagens da capital paulista. A semana começa com tempo firme e as temperaturas sobem um pouco. Logo cedo fez 12 graus, mas à tarde dá uma esquentada e os termômetros vão aos 24 graus. O Papa Leão XIV retomou as audiências jubilares aos sábados, participou do encerramento do Jubileu dos Esportes e teve ainda a oração mariana do Ângelus. Quem tem os detalhes é a nossa correspondente Danúbia Gleiser. Bom dia, Danúbia. Bom dia a você e a todos, é isso mesmo. Entre as atividades, começo falando do Ângelus, conduzido por Leão XIV, no encerramento do Jubileu dos Esportes. Em seu discurso, disse que o esporte é um caminho para construir a paz e citou Mianmar, que, apesar do cessar-fogo, os combates continuam causando danos também à infraestrutura civil. Leão também falou do massacre ocorrido na cidade de Euata, na Nigéria, onde cerca de 200 pessoas foram mortas. O Papa disse pensar na República do Sudão, devastada pela violência há mais de 2 anos, e pediu oração pela paz no Oriente Médio, Ucrânia e em todo o mundo. E na manhã de domingo, na Basílica de São Pedro, Leão XIV presidiu a missa de conclusão do Jubileu dos Esportes e a solenidade da Santíssima Trindade. Em sua homilia, expressou que toda boa atividade humana traz em si um reflexo da beleza de Deus. E certamente os esportes estão entre elas. E recordou do beato Pier Giorgio Frassati, padroeiro dos desportistas, que será proclamado santo no próximo dia 7 de setembro. E aos sábados, as audiências jubilares foram retomadas agora com o novo pontífice. A primeira audiência jubilar de Leão XIV foi marcada pela preocupação dele com as tensões entre Israel e Irã. Em seu discurso, disse que é dever de todos os países apoiar a causa da paz, iniciando caminhos de reconciliação e promovendo soluções que garantam segurança e dignidade para todos. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. Protestos pelo fim do conflito em Gaza e o quarto dia da guerra entre Irã e Israel são assuntos em destaque pelo mundo. As manifestações pedindo cessar-fogo na faixa de Gaza aconteceram em várias partes do mundo no fim de semana. Na Holanda, 150 mil marcharam num circuito de 5 quilômetros em oposição às políticas do governo israelense. O conflito entre Israel e palestinos teve início em outubro de 2023. 75 mil foram às ruas em Bruxelas, capital da Bélgica, segundo a agência Associated Press. Protestos aconteceram ainda na França, Reino Unido, Grécia, Espanha e Brasil. Quinto dia de ataques entre Israel e Irã, um porta-voz da polícia israelense informou que 3 pessoas perderam a vida e mais de 30 ficaram feridas após o ataque iraniano em Petah Tikva, cidade a 10 quilômetros de Tel Aviv. Mísseis iranianos atingiram a capital israelense e a cidade portuária de Haifa antes do amanhecer. O ataque fez outras 8 vítimas fatais. Autoridades locais dizem que 23 israelenses perderam a vida desde o início do confronto na quinta-feira à noite, iniciado pelas forças de Israel para destruir instalações nucleares iranianas. A ofensiva de Israel provocou a morte de 224 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde do Irã. E ainda sobre a crise no Oriente Médio, o governo federal busca alternativas para a retirada de autoridades brasileiras de Israel. E o Pix automático entra em vigor nesta segunda-feira. Assuntos para Liana Nunes, direto de Brasília. Bom dia, Liana. Olá, bom dia a você, bom dia a todos. É isso mesmo, o governo federal está aí em tratativas para garantir a saída segura de 2 comitivas de prefeitos e secretários brasileiros que estão em Israel. Eles viajavam a convite do governo local quando começou a tensão entre Israel e Irã. Como os voos comerciais permanecem suspensos no aeroporto de Tel Aviv, a Força Aérea Brasileira está de prontidão, mas só poderá atuar se houver segurança para a evacuação. O Itamaraty também mantém diálogo com a Jordânia para viabilizar uma alternativa por terra até que haja condições para um retorno ao Brasil.
E mudando de assunto, o Pix automático começa a funcionar hoje. A nova modalidade permite o agendamento de pagamentos recorrentes, como contas de água, luz, telefone, mensalidades escolares ou serviços por assinatura. A configuração será feita diretamente no aplicativo do banco com a autorização única do usuário. A expectativa, segundo a pesquisa, é que mais de 90% dos brasileiros que já usam o Pix passem a aderir também a essa novidade. O Banco Central reforça que o Pix já é o principal meio de pagamento no país, superando os boletos. Em abril foram mais de 6 bilhões de transações via Pix. Agora, com o modelo automático, a tendência é que a ferramenta se consolide ainda mais como uma alternativa para o dia a dia dos brasileiros. Volto com você. Obrigado, Liana. A semana começa com clima seco em vários estados e temperaturas em elevação. Acompanhe a previsão do tempo para a sua região. No sul, novas instabilidades mantêm o tempo carregado sobre a Serra e o centro-norte gaúchos, com risco de temporais. Pode chover também no oeste e sudoeste de Santa Catarina e do Paraná. Para o sudeste, as manhãs são frias, mas o tempo volta a ficar firme. Temperaturas mais elevadas no período da tarde, com sensação de calor em São Paulo e no Rio de Janeiro. Chove apenas no litoral do Espírito Santo. No centro-oeste, pancadas isoladas de chuva no extremo oeste e sul de Mato Grosso do Sul e no oeste e noroeste de Mato Grosso. Em Cuiabá e Campo Grande, não tem previsão de chuva e as temperaturas ficam mais elevadas. Já no norte do Brasil, dia abafado com pancadas fortes de chuva entre o Acre, Amapá e Roraima. Há risco de transtornos, mas o tempo continua firme e extremamente seco entre o sul do Pará e o estado do Tocantins. E no Nordeste, tempo carregado e instável, com possibilidade de temporais no litoral do Sergipe, de Alagoas e Recife. O ar deve continuar mais seco entre o sul do Maranhão, Piauí e o oeste da Bahia. E neste final de semana, delegados e representantes dos grupos que compõem a família salesiana estiveram reunidos em Retiro para seu encontro nacional aqui na capital paulista. O encontro, que começou na sexta-feira à noite, contou com a presença de 12 grupos que vivem o carisma salesiano em todo o Brasil e foi coordenado pelo padre Felipe Bazoyer, que é referencial para os grupos que compõem a grande família de Dom Bosco. Nós somos grupos diversificados. Nós temos grupos leigos, associações leigas, vamos chamar assim. Nós temos congregações religiosas, 6 ou 7 congregações religiosas. Nós temos 2 institutos também seculares. Então é uma diversidade de grupos, não é tudo igual, não. Percebemos mesmo que essa unidade na diversidade é algo muito presente na nossa família salesiana. A atualização da vivência do carisma foi um dos assuntos debatidos. O carisma não é um pacote que o Espírito Santo deixou na mão de Dom Bosco e dos primeiros iniciadores dos grupos da família salesiana. O carisma é o Espírito Santo presente hoje na igreja. Esse carisma é uma inspiração de Deus e tem que acompanhar também o desenvolvimento dos tempos, porque o destinatário dos carismas mudam. O jovem do tempo de Dom Bosco não são o nosso jovem. O carisma, a inspiração do Espírito Santo é isso. O Evangelho está escrito. Os que nós temos que fazer agora, que os destinatários de hoje, o jovem, possam ler com a cultura de hoje o Evangelho de Jesus Cristo. A Câmara Municipal de São Paulo agora tem um espaço denominado Papa Francisco. O pátio, localizado no térreo do Palácio Anchieta, recebeu o nome do pontífice falecido em abril deste ano. A cerimônia aconteceu no sábado com a presença do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, de Dom Carlos Lema Garcia, bispo auxiliar de São Paulo, e Dom Alguacir Munhaque, bispo diocesano de São Miguel Paulista, além de padres, religiosos e religiosas. Entre as autoridades civis estava o vereador e presidente da Câmara Municipal, Ricardo Teixeira,
O pátio, que recebeu o nome do Papa Francisco, é o principal espaço de eventos públicos e de atividades comunitárias da Câmara. É nesse local que, aos finais de semana, acontece o projeto Câmara Aberta, que abre as portas do Legislativo paulistano para a comunidade por meio de apresentações culturais, feiras gastronômicas, artesanato e visitas guiadas. A edição de hoje fica por aqui. Continue bem informado acessando o nosso site, nossas redes sociais e fique ligado no Canção Nova Notícias às 15 para 7 da noite. Obrigado por sua companhia, um ótimo dia para você, bom começo de semana e amanhã a gente volta com mais Boletim de Notícias direto de São Paulo.